Boa noite a todos, é com muita alegria que Boa estamos noite. aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Boa noite, seu Oswaldo, e todos que estão aqui, né? Uns com a Boa janelinha noite. Boa aberta, noite. outros com a janelinha fechadas, né? Mas nós estamos aqui para o nosso Evangelho online, né? Vamos aí tentando entender as lições que o nosso querido Mestre Jesus nos trouxe, os nossos bons amigos nos trouxeram e Kardec codificou para nós, né? Tá difícil a gente aprender as lições, mas nós vamos aprendendo dia a dia, né? Tendo sempre Jesus no leme, nós vamos seguindo em frente. Como é de costume, né, meus amigos? Sempre iniciamos com uma leitura do caminho, verdade e vida. Deixa eu pegar aqui, esqueci de pegar, meus amigos. Deixa eu abrir aqui. E a nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda. Olá, Tânia, boa noite a todos. Boa noite, Há querida. mais uma semana, né? Graças ao bom Pai, nós estamos aí, mais uma semana, né? Do nosso Isso. Evangelho online, esse Evangelho que nos fortalece, que nos ensina, que nos consola. Então, vamos lá para iniciar. Espinheiros, nem se vindimam úteis dos Uvas. quê? Uvas. Uvas. Ah, que tem um negócio em cima ali. Não se vindimam uvas dos abrolhos. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 44. O cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro. Lavremos o solo árido. Adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 121, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Certinho. E cada dia a lição está atualíssima, né, minha amiga? Vem assim que se encaixa, né? Certinho. Sim. Muito obrigada, Solange. Imagina, eu que agradeço. E agora nós vamos convidar a nossa amiga Iraídes, né? Iraídes, que precisou ausentar algum tempo e agora está aqui conosco, né? Iraídes, seja bem-vinda, querida. Abre o seu áudio, está desligado. Obrigada, boa noite a todos, né? Boa Muita noite, querida. saudade. Não de Jesus, que estamos sempre juntos, né? E quando o trabalhador está pronto, o serviço aumenta. Chega um momento que nós temos que dedicar à família, né, gente? Empenhar. E às vezes é muito mais fácil a gente ficar feliz, né, com os nossos amigos, indo na casa espírita, os nossos compromissos, né, de nossas escolhas mesmo. Mas a responsabilidade nos chama, né, para algo maior, né? Então, eu quero pedir desculpa pela ausência.
Então, vamos lá. Elevando o pensamento a Jesus, que já estamos com Ele, né? Quando nos reunimos, quando nos preparando para esse dia abençoado, né? Para esse momento abençoado, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esses momentos maravilhosos que podemos estar juntos, né? Espiritualidade amiga, aí da casa do José Marques Garcia, nossos irmãos encarnados e tantos outros. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Para nós, Senhor, não pedimos nada, temos mais que merecemos, mas te rogamos pelos irmãos que nesse instante necessitam do seu amparo, da sua assistência, que possa chegar até eles a energia do Evangelho, que é a nossa escora, que é a nossa luz, e que possa chegar até nossos irmãos em formas de energias benéficas, energias curadoras, energias de ânimo, de esperança, de renovação, para os doentes do corpo e do espírito, para os encarnados e para os desencarnados. Louvado seja, Senhor, por inúmeros benefícios que recebemos a cada instante. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu bendito e santo nome em toda parte. Dai-nos, Senhor, o pão material, dai-nos o pão espiritual, o perdão de nossas dívidas, assim como tentamos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixe entregue à tentação, à inferioridade de nós próprios. E ampara-nos, Senhor, pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Miraís. Muito bom ter vocês aqui conosco, né? E como tem um pessoal novo aqui, nós estamos, desde a pandemia, né, aqui com o nosso grupo. E esse evangelho online é o nosso evangelho no lar. Quem não tem o costume de fazer o evangelho, a gente sabe da importância da gente parar pelo menos uma vez na semana para realizarmos o evangelho, né, em nossos lares. E nós nos reunimos na segunda-feira com esse objetivo de estudarmos a doutrina do nosso querido mestre Jesus, né? E trazendo assim Jesus para o nosso lar, trazendo os bons amigos espirituais para os nossos lares, né? Então, quem quiser pode colocar a sua aguinha aí do lado para fluidificar, né, o seu copinho, a sua garrafinha, que é fluidificado, né? Igual o passe no final, cada um recebe essas energias benéficas que a gente tem na casa espírita, né, que recebemos o passe, aqui também a gente sabe como é a transmissão dessa energia. Não importa a distância, né? O que importa é o nosso coração, na frequência única de vibração nos ensinamentos de Jesus e no amor que ele nos ensinou. Mas vamos deixar de muita delonga, né, Odília? Vamos convidar a nossa amiga Odília, que irá realizar para nós a leitura hoje. Até depois eu estava vendo, né, a exposição da nossa amiga, os slides que a nossa amiga Valdete nos mandou, que é o estudo da noite hoje, é a lei moral, né, as leis morais, uma das leis, a penúltima, né, Valdete? Hoje é a penúltima lei, a lei de liberdade, que está atualíssima para o nosso tempo, para o nosso hoje. E eu peguei, Valdete, eu já tinha até feito os slides, eu peguei alguns fragmentos da fatalidade.
Nós estamos vivendo um tempo que muita gente fica aí, o que é fatalidade, o que não é fatalidade, né? E a Valdete vai falar muita coisa hoje, vai ser assim, como sempre, né? A nossa amiga aí, ela sempre se prepara, a gente sabe disso, a gente sabe que ela é uma estudiosa, mas assim vai nos esclarecer muito sobre o nosso livre-arbítrio, sobre a fatalidade, tudo o que está acontecendo na atualidade, como quando ela nos explicou a lei do progresso, né, trazendo vários conhecimentos, aquela aula de geografia, e hoje ela traz bem essa questão da moral, né, Valdete? Aí dos ensinos aí para a gente seguirmos para frente e para o alto. Então vamos lá, né, Odília? Deixa eu projetar. Fatalidade. A fatalidade, como se entende, tal como se entende vulgarmente, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se assim fosse a ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade, para que lhe serviria sua inteligência, uma vez que em todos os atos ele seria invariavelmente dominado pelo poder do destino. Sim, se fosse verdade, seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por consequência, nem o bem, nem o mal, nem os crimes, nem as virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar sua criatura por faltas que não dependeram dela e nem a recompensar pelas virtudes das quais ela não teria o mérito. Uma lei assim, por outro lado, seria a negação da lei do progresso, pois o homem que esperasse tudo do destino não tentaria nada para melhorar sua posição, já que não conseguiria mudá-la nem para melhor, nem para pior. Portanto, a fatalidade não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí cumpre por consequência do gênero da existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que lhe são próprias. Porém, ainda termina a fatalidade porque depende da sua vontade ceder ou não a essas tendências. O detalhe dos acontecimentos depende das circunstâncias que ele mesmo provoca por seus atos e sobre as quais os espíritos podem influenciar pelo pensamento que... Odília? que eles sugerem. Isso. A fatalidade eles apresentam, posto que eles são a sequência da escolha da existência feita pelo espírito. Ele pode deixar de ser o resultado desses eventos, pois pode depender do homem modificar sua direção através da sua prudência. Ela não está nos atos da vida moral. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, resumo teórico da motivação das ações humanas, questão 872. Muito bem. Muito obrigada, Odília. Nada, que agradeço Então, também. e cada dia ir aprendendo mais, né, com as leis morais que regem a nossa vida. E agora, né, vamos convidar a nossa amiga Valdete, a nossa amiga que está lá em São Paulo, olha só a bondade da internet quando a gente sabe utilizar, né? Valdete, seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos, com muita alegria que estamos aqui novamente para estudar mais uma lei dessas 10, essa é a 9ª, né? Uhum. E a semana que vem, o mês que vem, a gente termina as leis morais e a Valdete vai fazer um fechamento especial para nós, né? Juntando... Porque é justamente a lei que ela conecta com todas essas 9 aí anteriores, ela fecha as 9. E o mês que vem, nós já estamos aí nos preparativos para
comemorarmos o nascimento do nosso querido Mestre Jesus, né? A gente sabe que é simbólico, né? Porque historicamente a gente sabe que não é 25 de dezembro, mas é uma convenção e nós vamos aqui comemorar, como nós comemoramos em outubro, o nosso querido Allan Kardec, e em dezembro, então, eu já estou dando spoiler, né? Nosso assunto é Jesus. Então, querida, seja bem-vinda. Eu agora fico sem ver ninguém. Qualquer coisa vocês me chamam, eu vou desligar meu áudio também, tá bom? É isso, você projeta para mim, fazendo favor. Essa lei é bastante complexa, a lei de liberdade, são 47 questões que Kardec formulou, e tem as respostas, e ainda com a parte de explicações de Kardec, as subperguntas, então é bem longo. Então, nós temos aí a nona, já vimos todas essas anteriores, e fecharemos com justiça, amor e caridade, que engloba todas essas aí. Pode passar. Aí, de novo, mostra aquele quadro, que dessas 10 leis, 9 delas são os deveres do homem. Primeiro, para com Deus, que é a lei de adoração e trabalho. Depois, para consigo mesmo, lei de reprodução, conservação e destruição. E lei para nossos deveres para com o próximo, a lei de sociedade, do progresso, de igualdade e a de liberdade. E, fechando todas elas, a lei de justiça, amor e caridade. A justiça, a gente depois vai analisar cada uma das palavras, nesta ordem aí, justiça, amor e caridade. Então, depois a gente vai analisar por que nessa ordem. Então, a lei de liberdade, ela vai ter 8 tópicos, se bem que o 8º é um resumo dos 7 anteriores. E a Tânia tirou já um texto desse resumo, que é o item 8 desse capítulo. Então, nós vamos começar falando que a lei de liberdade, então, a liberdade é natural, né? Ninguém nesse mundo goza de uma liberdade absoluta, porque onde haja 2 pessoas, a gente já tem o dever de respeitar, de conhecer aquele próximo, e então nós não podemos agir livremente sem perturbar, sem atrapalhar o outro, porque o outro também tem os seus direitos e a gente tem, então, ter esse respeito. Só, então, de ter que respeitar o outro, já indica que a gente tem que controlar a nossa liberdade de agir. E as nossas ações implicam ações materiais, espirituais ou morais, né? E então há aquelas pessoas que se julgam assim muito liberais, que pensam no respeito ao próximo, que elas entendem essa liberdade controlada. Então ela prega isso e ela até vive isso hipocritamente fora de casa. Mas em casa é despótica, é violenta, é dominadora. Então, isso é puro orgulho e egoísmo e é hipocrisia. E a hipocrisia é o que Jesus mais lutou contra e que ele demonstra o quanto a gente ser hipócrita, a gente pensar de um jeito e mostrar ser outro, fingindo ser outro. Então, isso daí cabe bem dentro dessa lei.
Porque tem gente que, como eu falei, fora de casa, não extravasa os seus sentimentos reais, não é dominadora, apresenta ser humilde, respeitosa, mas chega em casa e desconta nos familiares, que é onde ele deveria ser o contrário, respeitar primeiro os mais próximos, e é ali que a coisa deveria aparecer como exemplo, né? Há também aqueles, não acabei, inteligentes, que são liberais, e esses daí pregam, ensinam a liberdade, mas ele não age conforme ele prega uma coisa e age de outra forma. Então, é a mesma coisa do outro. O anterior aí se refere à pessoa nas atitudes, fora de casa, dentro de casa. Agora, esse daí são os propagadores, os que pregam. Até muita gente fala, nossa, aquele lá é um grande orador espírita, mas olha como ele age. Então, conhece, mas não pratica. É o que os fariseus e os escribas e os sacerdotes, lá na época de Jesus, faziam. Eles conheciam, mas pregavam, mas não vivenciavam. Então, é uma grande hipocrisia, mostrar, ensinar aos outros a ter essa liberdade de respeito ao outro, mas, no fundo, eles não agiam assim. Perseguiam, eram hipócritas nas suas atitudes de todo jeito. Pode passar. Outra coisa que pega muito, eu já vi, assim, empregada doméstica, funcionária doméstica, dizendo assim, a escravidão acabou, mas eu chego lá naquela casa, a pia está lotada de coisa, ninguém colabora com nada, deixa tudo para eu fazer, as coisas jogadas, parece que eu sou escrava, eu que tenho que fazer tudo, ninguém colabora. Então, porque a gente pensa na escravidão, naquela em que a pessoa era sujeita de maneira absoluta ao poderoso. Então, a escravidão sempre existiu, principalmente na Roma Antiga, mesmo lá na Europa, os nobres com os serviçais, que dependiam daqueles senhores e tinham que fazer tudo o que eles queriam, e então era uma servidão, e não respeitava a condição da pessoa por ela ser de situação social menor, não é? Então, essa sujeição absoluta vai desaparecendo à medida que há o progresso. Então, hoje em dia, por exemplo, as próprias leis já estabeleceram exigências na relação do empregador com o empregado, porque antes não tinha nem essa legislação, então era uma exploração total, né? Trabalhava sábado, domingo, não tinha hora extra, nada disso. Agora, hoje, já progrediu, já tem essas leis, mas precisa ter o respeito em relação a essas pessoas que nos servem, porque todas elas, a gente deve muito aquilo que elas colaboram com a gente, né? Todos os setores da sociedade. Até o lixeiro, né? Que recolhe o lixo, quando há alguma greve que eles não recolhem, o povo todo reclama, mas tem que reconhecer que todas as funções têm que ser respeitadas, que colaboram com o equilíbrio da sociedade. Aí o Kardec perguntou, mas certos povos
eles têm esse hábito, esse costume de se servirem dos escravos. Aí os espíritos respondem: a responsabilidade de quem participa nessas sociedades é relativa ao conhecimento após Jesus, que Jesus já trouxe esses ensinamentos do respeito a todas as condições sociais. Todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos irmãos, os mais humildes, os menos aquinhoados pela sorte. Então, mesmo a sociedade tendo aquele costume, aí vai implicar até no que vem depois. A gente tem que desenvolver a nossa consciência. Pela consciência, a gente sabe respeitar e agir de maneira mais adequada. Por exemplo, na época da escravidão aqui no Brasil, que aqui foi a escravidão do negro e do índio também, né? Mas havia senhores que eram até benevolentes. Eles não castigavam como outros que eram violentos, cruéis, né? Mas a gente vai ver depois aí numa pergunta, né? Olha lá, povos ignorantes são dependentes dos mais inteligentes, mas esses mais inteligentes que dominam esses povos, ainda que não têm muito recurso, que são dependentes daqueles que já desenvolveram mais tecnologia, esses que são mais progressistas, né? Eles têm que ajudar esses que têm menos potencial, não explorá-los violentamente. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, e mesmo a Rússia, e mesmo a China atual, né? Eles vão até outras regiões e como aquele povo tem recursos naturais, mas não tem tecnologia, aí eles exploram, eles compram barato os recursos que eles têm, e ao invés de levar a tecnologia, ajudar aquele povo a usar essas matérias-primas que eles têm e não sabem. Mas não, eles vêm e levam embora e exploram e compram barato, né? Então, isso é o país ignorante que acaba explorando e não ajudando a elevar esses países que são menos desenvolvidos, né? Aí, aquilo que eu disse, há senhores de escravos que tratavam os escravos com humanidade, mas mesmo assim, tratando eles como escravos, priva as pessoas do direito de se pertencerem a si mesmos, porque sendo escravo de alguém, ele pertence àquele senhor, por mais benevolente que aquele senhor seja, mas ele é algo que pertence àquele senhor. Então, aquele escravo, ele não se pertence, ele não é livre, não é independente. Então, mesmo assim, escravizar, o progresso mostra que é um absurdo, é contra a lei divina. Pode passar. A liberdade de pensar. Então, se a gente não tem liberdade absoluta, qual é a única liberdade total, absoluta, ilimitada que a gente tem? Do pensamento. Por isso que Paulo e os cristãos diziam àqueles que iam eliminá-los, matá-los cruelmente, que eles podiam matar o corpo, eliminar o corpo, mas o pensamento, a crença em Jesus, eles não iam eliminar. Então, o pensamento, as crenças que a gente tem, essas são livres. Podem tolher, podem prender, podem fazer o que quiser, mas não tira essa liberdade de pensar de cada um de nós, né?
Só que a gente tem que ter cuidado nesses pensamentos, porque pensar, né, o homem é responsável por seu pensamento perante Deus, que o condena ou o absolve. Porque a gente pode ser livre no pensamento. Pensamentos positivos e pensamentos até negativos. O problema está aí. Eu penso livremente, mas eu tenho que ver que o nosso pensamento é uma matriz geradora de energia. E o meu pensar conecta com aqueles seres desencarnados que pensa como eu. Então, se eu penso de maneira negativa, de maneira maldosa, eu atraio para a minha companhia aqueles semelhantes que pensam como eu. Então, não pode queixar depois. E então, por isso que a gente não pode nunca abaixar o nosso padrão vibratório. O que vibra? É o pensamento. Então, não posso baixar o padrão dos meus pensamentos. Se eu sou livre para pensar, mas eu tenho que pensar racionalmente, de acordo com aquilo que está na lei divina. Pensar sempre para o positivo, para o belo, para o harmonioso, para o bem, e não de outra forma. Aí vem a liberdade de consciência. Aí Kardec pergunta, o que é a consciência? Aí os espíritos responderam, a consciência é um pensamento íntimo. Então, se eu penso assim, eu sei que as leis morais estão para a gente segui-las, porque se eu me afastar delas, se eu desobedecê-las, eu vou ter consequências, porque é elas que norteiam o meu existir. Então, isso que eu estou raciocinando e pensando é o pensamento íntimo que eu tenho de ter consciência da importância e do significado do que é viver, do que é existir. Então, a consciência, aquele que é mais ignorante, que ainda não desenvolveu muito as suas potencialidades, ele não consegue ter essa consciência clara, objetiva. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o estupim curto, ela reage violentamente com qualquer coisa que lhe contraria. Aquela pessoa que já é mais equilibrada, ela sabe que não pode reagir intempestivamente, porque senão ela vai entrar em choque com outra pessoa. Então, quem tem a consciência da maneira de agir com equilíbrio, é porque desenvolveu melhor os seus sentimentos e sabe, então, desenvolveu mais a consciência, que é esse pensamento íntimo do entendimento, da compreensão. E eu sou livre para ter consciência de entendimento menor ou maior de alguma coisa, né? Mas eu devo lutar para aprofundar mais essa consciência, esse desenvolvimento. Aí, os espíritos falam que Deus regula, Deus julga a relação da nossa consciência com Deus. Então, se eu desenvolvo essa consciência, esse entendimento, eu estou numa relação positiva com Deus, obedecendo às suas leis, as leis da natureza. Agora, se eu não tenho essa relação muito bem esclarecida, aí eu estou fugindo das leis da natureza e, consequentemente, minha relação com Deus não está muito bem. Por isso que ele regula, que ele julga a nossa consciência. Ele sabe
em que nível nós estamos no na consciência do entendimento do que é ser, que é existir, né? Os hipócritas, tá sempre os espíritos batendo na hipocrisia. E eu já tinha percebido há muito tempo que Jesus é a coisa mais assim, importante que ele julga é a gente nunca ser hipócrita, nunca fingir, né? E os hipócritas, eles acabam constrangindo sua liberdade de consciência, agindo contra o seu pensamento. É aquilo que eu falei. Pessoa que não é nada calma, tranquila, e age como se fosse. E lá no fundo, ela fica com ódio, mas procura transparecer uma coisa que, na realidade, ela não está sentindo. Então, o hipócrita, ele bloqueia, ele constrange a sua liberdade, essa liberdade de consciência, porque ele é um fingido. Na realidade, ele ainda não teve aquela consciência de ser realmente aquilo que ele está mostrando, querendo ser, mas não é, né? A liberdade de consciência, ela só estará bastante completa na verdadeira civilização. E quando eu falei da lei do progresso, que eu falei da verdadeira civilização, a gente está muito longe da verdadeira civilização. Porque a verdadeira civilização é a civilização do amor, da fraternidade, do entendimento de todas essas leis divinas. E nossa civilização está no comecinho, está distante ainda dessa verdadeira civilização. Então, a nossa liberdade de consciência ainda deixa muito a desejar, né? Aí ele vai começar a falar das crenças. Uma crença só é respeitável se ela é sincera e se leva as pessoas ao bem. Então, por que ele fala nas crenças? Por exemplo, passa aí um pouquinho, porque eu acho que vai falar mais das crenças. Crenças que perturbam. Pode-se reprimir atos, mas não a crença íntima dos seguidores. Eu tenho uma amiga cujo filho, aqui eu não estou assim, condenando e criticando, mas eu estou dando um exemplo. Ela, espírita, teve um filho que casou e foi morar com ela, porque ele ainda não tinha condição de morar fora. E deram para ele geladeira, fogão, todo o equipamento de uma casa. E estava lá na casa dela. E ele entrou para uma crença, para uma igreja, e ele começou a doar. Doou o fogão para a igreja. Depois doou outra coisa. Aí ela pegou, trancou o quarto, tirou a chave e não deixou ele doar o resto. Ela agiu, assim, com persuasão, com brandura, mas ela mostrou a ele que ele não poderia fazer isso. Não tinha cabimento, porque o dia que ele fosse morar fora, aí ele tinha que, além de pagar aluguel, assumir e ter o equipamento necessário de uma casa. Aí ele ficou muito bravo com a mãe e foi morar fora. Alugou. Aí ela deixou de lado, porque o que ela podia fazer, ela fez. Então, uma crença como essa perturba, né? Como, por exemplo, aqueles fanáticos lá, a gente sabe que os muçulmanos, eles não são assim, seguindo o Alcorão, eles não são fanáticos e pregam a morte para estar lá com Alá.
Mas esses homens bomba, eles são extremamente fanáticos, né? Porque não são todos lá que participam dessa crença que são fanáticos assim. Então, o que se deveria fazer? É uma crença que perturba, mas é uma ala. Então, a gente deve interferir em alguém que a gente convive, conhece, e que participa dessas crenças perturbadoras. Aí fala que a gente pode mudar, ensinar com brandura, com persuasão, mas nunca à força nem com violência, porque eles seguem falsos princípios, né? Que a gente vê que só atrapalha, e não é assim que você consegue ter uma crença, como diz anteriormente ali, que fala a verdade e que só desenvolve homens bons, que sigam bons caminhos com equilíbrio. Então, a gente pode tentar ensinar, mas essa doutrina que expressa a verdade faz mais homens de bem e menos hipócritas. Uma doutrina que leva as pessoas a serem homens de bem, menos fingidos, né? Que pensa de um jeito e tenta agir de outro, mas na realidade não está seguindo nada. E a prática do amor, na sua maior pureza, essa é a doutrina que prega a verdade, né? Pode passar. Agora, outro assunto, dentro dessa lei de liberdade, o livre-arbítrio. A gente tem liberdade de pensar e obrar. Obrar é agir. Então, a liberdade de agir também a gente tem, só que com uma certa relatividade, né? O livre-arbítrio desenvolve-se junto com o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, eu só vou saber escolher bem, optar, fazer opções justas, corretas, à medida que eu desenvolvo a minha consciência, a minha maneira de pensar, meu entendimento. Então, aí eu vou fazer opções, escolhas mais lógicas, mais racionais. Porque a gente vê tanta gente fazendo opções assim absurdas nessa própria existência. Aí vem consequências tão desastrosas, a pessoa sofre muito com as más escolhas, né? Então, espíritos imperfeitos, com instintos que podem... Então, além disso, a gente tem que perceber que na hora de fazer as nossas escolhas, pode haver interferência dos espíritos, porque está lá, em pergunta lá atrás, que fala que os espíritos interferem em nossa vida muito mais do que pensamos. Doutor Novelino repetia para nós essa questão com insistência, porque a gente tem... Por que Jesus falava? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque a gente é rodeado de influências espirituais. E os espíritos imperfeitos, eles tentam a nos arrastar com seus instintos, né, para atos repreensíveis. E podem atrair, a gente também pode atrair espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, a gente tem que saber ceder ou resistir. Aí está o livre-arbítrio. Onde está o livre-arbítrio? Em sempre a gente ter os dois caminhos. Jesus fazia muito isso. A porta larga, a porta estreita. A casa de pedra, a casa de areia. Ele ensinou muito
bem a gente distinguir os dois caminhos. Aí a gente tem que procurar ceder quando a coisa é boa, a porta estreita, a casa sobre a rocha, né? E resistir à porta larga, a casa sobre a areia. E a gente acaba, às vezes, cedendo às ilusões da vida, que é a porta larga. Porque a vida material, principalmente com o materialismo dominante hoje em dia, ela dificulta, esse materialismo dificulta a gente resistir. A gente acaba cedendo, muitas vezes, pela ilusão do materialismo que nos envolve, pela sexolatria que anda aí, essas ideias, essas aí são crenças que o mundo material fica jogando através de meios de comunicação, das redes sociais. Então, esses prazeres efêmeros, né? Aí acaba não resistindo. E aí é que está o problema. Então, o livre-arbítrio, a gente tem que ter muito cuidado. E sempre vigiar e orar. Porque se temos a tendência negativa, os espíritos inferiores ainda vêm e arrasta a gente para isso. Então, nós temos que ter a consciência de perceber que caminho a gente está tomando. Pode passar. Continua o livre-arbítrio. A matéria, quando a gente encarna, pode embaraçar as nossas faculdades. Aí os espíritos fazem essa comparação. É como num charco que a pessoa vai andar e ela fica com dificuldade de caminhar, porque ela está aqui presa à matéria, a esse corpo, a essas condições aqui desse planeta. Mas a gente tem que procurar sair dessas dificuldades, nem que for com dificuldade para caminhar, para andar, né? Aí fala assim, quem tem a inteligência turbada por uma aberração, não pensa mais livremente. É porque, por exemplo, uma pessoa doente que está com mal de Alzheimer ou com a demência, com algum problema desses, ela já não tem condição de... A inteligência está turbada, então ela não tem mais condição de pensar livremente. Por isso que outras pessoas têm que cuidar, zelar e velar por essas pessoas, né? Essa causa pode ser punição ao orgulho, à futileza. Então, às vezes, uma pessoa que usa, por exemplo, drogas, né? Ela acaba ficando com a inteligência turbada, isso porque ela foi por um caminho da futilidade e acaba, por essa razão, acabando, por exemplo, o ébrio, né? O ébrio se privou da sua razão pela embriaguez. Então, ele escolheu a embriaguez, né? Ele não soube livrar-se, e ele é duplamente culpado, porque ele tem atitudes que perturbam a ele e a outros, e ele escolheu esse caminho. Então, é preciso de muita ajuda, muito cuidado, muito amor, e mostrar a essas pessoas como escolher, como agir, né? A liberdade restringida pela posição social, por exemplo, esse povo que está morando lá nas favelas no Rio, dominados pelos traficantes, eles estão com uma liberdade restringida, porque eles têm que pagar pedágio de tudo, de gás, né?
fica sob esse fogo cruzado entre essas facções, mas muitos deles ali na favela conseguem sair até de lá, de morar em outros lugares, de vencer esses obstáculos, de procurar outras atividades. Então, tem que saber sair dessas limitações restringidas pela posição social, que até a gente que escolhe estar nessa posição antes de encarnar, né? Pode passar. Então, o livre-arbítrio, como consequência natural, é de poder escolher, e temos a responsabilidade pela escolha como característica básica deste momento evolutivo. Então, nós temos a liberdade de escolher e a responsabilidade do que escolheu. Pode passar. Aí, eu peguei essas duas frases, né? A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Então, eu fico em dúvida, vou fazer isso ou não? É uma coisa que vai ser ruim. Então, os espíritos bons, eles intuem para a gente não fazer aquilo. Então, a gente tem que seguir essa intuição de fugir, de resistir a fazer aquilo que prejudica, né? E Emmanuel põe essa frase: o companheiro nos dá força, o adversário nos mede a resistência. Então, as influências negativas é que faz a gente, força a gente a ter que resistir, porque o bom não obriga a gente a resistir, porque está já no caminho certo, né? Pode passar. A fatalidade. A fatalidade só existe na vida, da existência nossa, quando a gente aparece aqui, quer dizer, quando a gente nasce, e quando a gente desaparece, quando a gente morre. E na escolha que a gente faz do tipo de prova física que vamos sofrer aqui. Se vamos nascer numa família pobre, se vamos nascer numa família rica, se teremos problemas de saúde, se enfrentaremos viver numa região inóspita, difícil, isso a gente escolhe antes de nascer. Então, aí, o tipo de gênero de vida que a gente vai ter é fatal, porque é a gente que escolheu. Então, a fatalidade está aí, no nascimento, na morte, na hora que a gente vai desencarnar, é a hora certa, né? E na escolha que a gente fez, no gênero de vida que a gente vai ter, gênero de vida. As particularidades é o livre-arbítrio. Que caminho eu vou seguir, o que eu vou fazer, os detalhes não é fatalidade, não. As provas morais e as tentações são pelo livre-arbítrio. Aí vem de novo, ceder ou resistir, né? Um bom espírito pode auxiliar, mas não dominar a vontade. Então, se eu tenho uma ideia positiva, mas eu fujo dela, então o espírito bom tentou nos ajudar, mas a minha vontade foi não seguir. Então o espírito não tem o que fazer. Ele sugeriu, eu não segui, o meu livre-arbítrio foi mais forte. Um espírito inferior pode exagerar no perigo, amedrontar, mas a vontade do encarnado é livre. Quer dizer, eu posso, às vezes, ter medo de fazer alguma coisa e não dá certo, mas às vezes é uma coisa positiva e eu fico amedrontado ou com preguiça, né? Mas eu decido fazer ou não, a vontade é minha. Pode passar. As provas que a gente vai sofrer são escolhidas, mas podem ser consequência de nossas faltas. Então, a gente pode escolher
uma prova, uma expiação, uma missão. Depende do que vai ser a minha existência. Se eu só vou sofrer uma prova para progredir, se eu vou pagar alguma coisa que eu já aprontei em outra existência, e que tipo de pagamento, de retificação, que é o melhor, é retificar, não é sofrer, é retificar, consertar o que eu aprontei, o que eu errei, ou então vir em missão de ajudar aqui Deus nos seus compromissos. O instante da morte é fatal. A gente pode escapar de um perigo e cair em outro. Eu lembro que foi num acidente aéreo, gente que escapou do acidente, mas depois sofreu um acidente de carro e morreu. Então, é porque estava na hora de partir, não foi pelo avião, mas foi no carro, né? Ou pessoas que escapam de duas coisas, 2 vezes acaba escapando, é porque não estava na hora, né? E então, essa coisa de escapar de um perigo tem muita história, né? Principalmente de avião, que perdeu a hora, que não sei o quê, né? Mas as precauções nós temos que ter sempre para evitar a morte. Mas quando chega a hora, então a providência divina, ela nos faz correr até perigos que não vão ter consequências. Mas para que então que faz a gente correr esses perigos? Há grandes cheias que destroem tudo que a gente tinha, uma ventania, né, que descobre todo já a casa que a gente fez. Isso tudo é mostrar para nós que somos frágeis, ou então porque a gente foi negligente, não fez as coisas direito, foi morar onde não devia, e acaba acontecendo essas consequências perigosas, porque são punições por negligência. Ou então, Deus nos mostra o quanto a gente é frágil e o quanto a gente tem que ter precaução, tem que ter cuidado, né? E os espíritos podem inspirar a fazer algo que nos leva à morte. Então, teve uma pessoa em Franca que foi cantor de uma dupla sertaneja que desencarnou agora há pouco tempo. Ele morava ali na estação. E ele caminhava todo dia de manhã. E no dia que ele mudou o trajeto, que ele foi atravessar a rua, foi colhido por um carro e desencarnou. Vocês devem ter ouvido essa notícia em Franca. Faz uns 2 meses já. E então, o irmão dele falou, ele nunca fazia esse trajeto. E foi a primeira vez. Então, é um caso que, às vezes, teve aquele ímpeto de atravessar naquele lugar, que era uma curva que não, cega, que não dava para ver o carro chegando, né? Ele foi colhido pelo carro e morreu ali na hora. Então, os espíritos podem fazer, às vezes, a gente tomar uma atitude dessas, né? Atravessar uma rua, subir uma escada, a gente tem aquele ímpeto e acaba acontecendo. Porque tinha chegado a hora e tinha que ser daquele jeito, né? Só Deus é que sabe, né? E o gênero de morte é de acordo com o gênero da vida que eu escolhi. Então, é o tipo de vida que eu escolhi, é o tipo de morte que eu vou ter. E a gente sabe também que depende das circunstâncias, eu posso suavizar, eu posso agravar, né, com minhas escolhas. E Deus pode permitir a gente não sucumbir de acordo com aquilo que era designado, né? Porque o tipo de vida que a pessoa teve suaviza aquilo que deveria passar, né? E, às vezes, tem pessoa que tem pressentimento do fim. É o conselho do espírito protetor, ou então ela tem lá no fundo
o instinto da lembrança, da impressão de quando ela escolheu a prova. Eu tive uma ex-aluna na evangelização, a Lívia Hernandes, que ela falou na família, aos 27 anos vão passar por uma situação. Aos 27 anos apareceu um câncer, ela ficou 3 anos e desencarnou. Então, ela trouxe essa previsão, essa escolha que ela fez no plano espiritual, de passar, de ter esse câncer, né, que não teve solução. Então, isso é a impressão das provas que a gente escolheu, né? Então, quem tem esses pressentimentos tem menos medo do fim, porque tem aquela certeza, aquela ideia que está chegando, que vai ser, né? Acidentes da vida são pequeninas coisas, problemas da vida. A gente tem que desviar o pensamento, superar esses problemas e não ceder, ficar abatido, levar à depressão, nada disso. Se acontece problemas, se acontecem situações, confiemos na providência divina, porque são acidentes pequenos. A vida é curta, é passageira, né? E não tem isso de boa ou má sorte. Tem gente que tudo dá certo na vida. Os negócios, tem outros que nada. Eu tive uma ex-aluna que ela tentou 3 anos fazer cursinho para medicina e não conseguiu, e não é que ela não era inteligente. Aí no centro espírita falaram para ela, você usou mal a medicina na outra existência, agora você não é para fazer. Aí ela passou em fisioterapia, em fonoaudiologia, e ela adora ser fono. Então, ela foi para a saúde, mas não conseguiu a medicina. E esclareceram isso para ela, que ela não ia conseguir mesmo. Então, tem coisas, né, que acontecem. E o conhecimento do futuro, só em casos rasos, excepcionais, que Deus permite. Às vezes é para facilitar alguma coisa que tem que ser realizada, então a pessoa sabe que tem que seguir aquele caminho, porque vai acontecer aquilo e tem que fazer aquilo. Mas o futuro não é revelado a nós, porque senão a gente não conseguiria agir livremente. Vai acontecer isso, então não preciso trabalhar, eu vou receber uma herança, para que então que eu vou trabalhar, né? A gente é tão pequeno que não dá para conhecer o que vai acontecer no futuro, porque aí fica envolvido com aquilo que poderá acontecer de negativo ou positivo e atrapalhar o nosso desenvolvimento, o nosso trabalho, né? Então, nós podemos preparar, trabalhando sem saber o que vai acontecer no futuro, com isso, sem saber, a gente pode até preparar acontecimentos que vão acontecer lá na frente positivamente, sem saber que vai. Mas aí a gente colabora, sem saber, né? Se Deus sabe o futuro e permite que alguém falhe numa prova, a prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois Deus sabe exatamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação. Aí Kardec perguntou, mas se Deus sabe que a gente vai fracassar, por que ele não avisa que a gente vai fracassar nessa prova? Porque ele quer ver, ele nos conhece, ele quer ver até onde a gente chega, e aquilo vai valer como uma prova para a gente aprender, né? E essa responsabilidade é toda nossa, que a gente falhou, a responsabilidade é nossa. E Deus sabe que a gente vai fraquejar, mas é para a gente crescer, errando que se aprende, né? E aqui eu fiz um resumão, que é o 8º, né? Então, o livre-arbítrio, no espírito, o homem escolhe uma prova
uma expiação ou uma missão. Então, ele tem esse livre-arbítrio de escolher lá, antes de nascer. E o livre-arbítrio aqui na Terra é pela vontade do homem, que ele cede ou resiste às suas tendências e às vicissitudes da vida, né? E quando Deus fala, Jesus ensinou na prece do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores, a gente está pedindo a Deus para nos perdoar. Então, a gente tem que rogar o auxílio de Deus e dos bons espíritos para nos ajudar na nossa existência. Então, a gente não pode ter vergonha de pedir, mas tem que pedir e fazer a nossa parte. Jesus me falou, faça a sua parte que eu farei Deus faz a dele, né? Então, para nos fortalecer, nós temos que fazer isso. Os bons espíritos seriam até o nosso anjo da guarda, né? E a fatalidade é só no termo da existência, no tipo de existência que a gente vai ter e no gênero de morte. Só assim que é fatal. Não tem destino de boa, uma sorte, aí vai muito do que a gente está escolhendo e fazendo, né? Nós temos que pôr muita responsabilidade em nossa existência, porque a gente tem essa consciência, né? E na vida corpórea, a fatalidade nos é dada para se expurgar as nossas imperfeições. A vida corpórea, para que serve? Para a gente ir se livrando das nossas imperfeições. Por isso que a gente tem toda essa responsabilidade e essa liberdade de escolher, que é o livre-arbítrio. Liberdade total de pensar e o agir, em parte, de acordo com a convivência com o próximo. Sem hipocrisia, e aí são os pontos básicos. Então, eu estava falando, né? A Valdete sempre trazendo esclarecimentos para nós, né? Nos tirando Sempre surpreendendo. tirando dúvidas aí, nossa, né? Que temos que aprender. E, igual a Paula que está aqui conosco, né? Acho que a dona Neuza, a Valdete, acho que a Silvia, nós temos lá no nosso canal Esperança e Fé Connect. Muito esclarecimento. Oi? A Valdete, grandes esclarecimentos e riqueza do nosso espírito, né? Sempre para o nosso crescimento. Sempre para o nosso crescimento. Querida. Se Deus quiser, estarei segunda-feira com vocês novamente. Se Deus quiser. É um prazer. Muito obrigada, Valdete. Imagina, eu que agradeço a presença. Muito minha bom. grande Amém. professora, minha querida. Eu passei para a Ana Luísa. Mas ela tem outro estudo, aí ela apareceu e saiu. Então tá bom. Obrigada, Valdete. Obrigada, pessoal. A nós que agradecemos, dona Neuza. Boa noite. Fique conosco para o encerramento. Nós já vamos fazer. Então, eu estava falando que nós temos lá no nosso canal Esperança e Fé Connect a playlist dos assuntos que a gente estuda aqui. Então, qualquer coisa é só vocês ou me peçam que eu passo o link, ou pode ir direto lá no nosso canal e pegar o link e assistir as outras leis morais. E para quem já está aqui, né, a gente vai ter que fazer tudo de novo, né? Porque eu acho que nós estamos de recuperação. Não é, Solange? Com certeza. Mas tá bom, gente. Então, vamos agradecendo muito agora nosso momento final, de agradecer a nossa amiga Valdete, pedindo que os bons amigos, a equipe do senhor José Marques Garcia, Jesus, continue abençoando a nossa irmã, para que ela possa sempre continuar aí nesse estudo, nessa doutrina que ela tanto ama, que tanto sempre dedicou, né, a sua vida em prol dela, e nos ajudando também na nossa caminhada.
Então, que a nossa irmã seja cada vez mais abençoada. Vamos rogar agora também por cada um de nós, pelos nossos lares. Vamos deixar a nossa porta aberta para que Jesus adentre os nossos lares e fiquem conosco, que esses bons amigos espirituais possam fluidificar as nossas águas, nos trazer o passe para o refazimento do nosso corpo perispiritual, que refletirá no nosso corpo material, que toda essa energia benéfica chegue a todos os nossos amores, os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, aos nossos companheiros de caminhada, para aqueles nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos hospitais, nos lares de idosos, nos orfanatos, Senhor. Abençoe a cada um. A essas mães que choram pela partida de seus filhos, que elas possam ser consoladas, Senhor. Abençoe. E que nós possamos, a cada dia, sermos um pouquinho melhores. Termos sempre Jesus como nosso modelo e guia, para que possamos, assim, caminharmos para frente e para o alto. Seu Adalto? Sim. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que andam distantes do bem. Com proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro, neste mundo de desterro, distante da sua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, e muito obrigada, seu Adalto, obrigada, meus amigos, e até a próxima semana, onde nós teremos a Doroti falando sobre a parábola, né, da viúva. Esqueci outro, a viúva e o... não lembro agora, mas o tema será esse. Então, fica aí o nosso convite. Fiquem com Jesus, um bom final de noite, né? Que amanhã a gente possa despertar com alegria no nosso coração. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Jesus. Obrigada a todos.